se eu penso em alguma coisa, o meu cérebro está ativado em tal área. Ou então, se eu tenho uma lesão no cérebro, eu tenho uma alteração no comportamento ou no pensamento. Isso apenas mostra que o cérebro está relacionado à manifestação mental. Não diz que ele é a causa da manifestação mental. Um exemplo, esse data show. Esse data show, se eu quebrar o data show, como eu quebro, imagina o data show cérebro. Se eu quebrar o data show, vocês não vão ver mais o slide. Se eu fizer correlações entre a imagem que está passando e a ativação do circuito do data show, eu vou encontrar correlações. Mas isso prova que o data show é a causa última deste slide? Nós vamos apresentar esse dado, é um estudo que nós realizamos como parte do projeto Mente Cérebro, do qual o simpósio Mente Cérebro é a última atividade, na realidade, do nosso projeto Mente Cérebro. E nesse projeto, vou apresentar aqui, é um artigo que é uma pesquisa que foi feita por mim, pelo professor Saulo Araújo e professor Robert Cloninger, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e que nós procuramos basicamente tentar entender o seguinte: como as revistas psiquiátricas mais importantes do mundo abordam a questão mente-cérebro. Essa, basicamente, é a nossa pergunta. Esse é um artigo que já está submetido para publicação e está ainda sob avaliação dos pareceristas, então vamos torcer. Então, os autores estão aqui e foi financiado, como todo o projeto Mente-Cérebro, inclusive este simpósio, pela John Templeton Foundation, via Universidade de Oxford, no projeto Debate Mente-Cérebro na Psiquiatria Contemporânea. Bom, basicamente, para começar, como já foi comentado, acho que aqui não precisa de repetir isso, o problema mente-cérebro é um dos maiores problemas da filosofia e da ciência e que está em aberto. Ou seja, desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade Clássica, se discute a mente, a consciência, o eu, é um produto da atividade cerebral, corporal, ou é algo além disso? Esse é um problema que continua em aberto, tanto na ciência quanto na filosofia, e grosseiramente a gente pode resumir em duas principais posições: o fisicalismo, a mente como produto da atividade cerebral, da atividade do corpo físico, tido mais amplo, e uma visão não fisicalista, que pode ter outras perspectivas variadas, mas de alguma forma a mente ela existiria além do cérebro, de alguma forma. Ela não seria apenas um produto da atividade cerebral, mas algo além, que pode ou não utilizar o cérebro como um instrumento de comunicação, de manifestação. Por outro lado, na imprensa leiga, muitas vezes, na divulgação científica também, muitas vezes é afirmado categoricamente que a posição fisicalista é a verdade estabelecida, é um dado, é um conhecimento científico estabelecido. Por exemplo, essa aqui é uma foto da Veja, eis o que você é o seu cérebro, ponto. Quer dizer, é o que está aqui. Ou então aqui, o cérebro believing brain, quer dizer, o cérebro que acredita. Ou então aqui, quem está no comando, discutindo que não existe, na realidade, um livre-arbítrio. O cérebro, os genes, é que determinam o que nós fazemos. Nós temos uma ilusão de livre-arbítrio. Inclusive, esse vai ser o tema da conferência do professor Dennis Alexander. A outra foto ali do canto, o cérebro humano, está no Museu de História Natural de Ciências de Nova York. E basicamente fala todos os seus pensamentos, tudo que você é, tudo que você sente é criação deste órgão de 1 quilo do cérebro. Ou seja, é apresentado para a população como um todo como se essa fosse a questão central e definitiva do conhecimento humano sobre o cérebro. Muito bem. Mas, basicamente, há um problema que é o risco do fechamento prematuro e dogmático deste problema. Como nós comentamos, do ponto de vista da literatura especializada no problema mente-cérebro, do ponto de vista da análise mais detalhada dos estudos da consciência, se sabe que este é um problema que está em aberto. E quando você tem um problema em aberto ainda do ponto de vista científico, e, por outro lado, se evita avançar na discussão que um lado defende que já está fechado o problema, está resolvido, é um risco para o avanço do conhecimento da discussão. E tem vários aspectos muito práticos, foi perguntado mais cedo sobre questões práticas, Por exemplo, a questão do livre-arbítrio mesmo, ou seja, nós temos alguma liberdade de ação
ou somos determinados pelos nossos neurônios, pelo nosso gene, por exemplo? A mente tem um papel ativo ou não? Na doença, no tratamento de uma doença mental, por exemplo, existe um papel ativo ou não? De mim, da minha mente, da minha vontade, existe isso ou não? Isso tem a ver, em grande parte, com a concepção do que é a mente. Ela é algo que, independente do cérebro que influencia, é algo que é gerado pelo cérebro, etc. Assim como no tratamento e na prevenção. Por exemplo, uma ênfase na medicação, uma ênfase em psicoterapia, uma ênfase nas duas coisas, o que realmente seria importante. E as diferentes visões mente-cérebro impactam essas percepções. Então, o objetivo central da nossa pesquisa foi o seguinte: como as 3 principais revistas de psiquiatria geral no mundo apresentaram para a mente-cérebro nos últimos 20 anos. Nós estudamos as 3 revistas de psiquiatria com maior fator de impacto nesses últimos 20 anos: American Journal of Psychiatry, The British Journal of Psychiatry e JAMA Psychiatry, que era o antigo Archives of General Psychiatry. Todas as revistas de alto fator de impacto, 10, 15 como fator de impacto. Dentro do site dessas revistas, nós pesquisamos algumas palavras-chave fundamentais, como Descartes, dualismo, monismo, materialismo, e também, dentro dessas revistas, desses artigos que nós encontramos, nós pesquisamos referências bibliográficas, ver se encontrávamos mais coisa. Após isso, analisamos a revista, os artigos. Nós procuramos investigar no Web of Science, no site, o Web of Science, a base de dados, quantas citações cada artigo recebeu dentro da comunidade científica. Agrupamos por temas esses artigos e comparamos aquilo que foi apresentado nesses artigos com o estado da arte do problema mente-cérebro na literatura internacional. Muito bem. Isso aqui está ruim de ver, mas só para ter uma ideia, esses são os artigos, foram 23 artigos, na realidade, que nós identificamos, tá? Do American Journal of Psychiatry, do British e do JAMA Psychiatry. Está cortando aqui, o JAMA são 2 artigos. E podemos ver que o American Journal é o que mais publicou, mas tem algumas coisas que chamam muito a atenção da gente. Primeiro, são poucos artigos, ok, é verdade, mas os autores é só gente grande, ou seja, quem escreveu sobre isso, pouca gente se atreveu a escrever sobre isso, e quem escreveu, eu costumo brincar, como diz o funk, é só patente alta, bigode grosso, entendeu? Que falou aqui. Eric Kandel, Prêmio Nobel em Neurociência, autor de um dos principais livros, talvez do principal livro básico de neurociência. Ken Kendler, que é um dos maiores, dos psiquiatras mais citados do mundo em termos acadêmicos. Glenn Gabbard, que é um grande nome da psiquiatria, da psicanálise, um grande autor da interface psiquiatria e psicanálise. E o Dovsky Haley são autores, talvez, do mais importante livro-texto de psiquiatria do mundo atualmente. Aaron Beck, criador da terapia cognitiva. Thomas Insel, por 10 anos, foi o presidente do Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, que é a instituição governamental que mais investe dinheiro em pesquisa na área mental nos Estados Unidos, etc. Então, só para a gente entender que nós estamos falando alguns dos principais nomes, os maiores líderes do mundo na área. Ou seja, pouca gente escreve sobre isso, mas quem escreve, de modo geral, são pessoas muito influentes. Então, foram 23 artigos, de 440 nós rastreamos inicialmente, mas que discutia com um pouco mais devagar o tema. Foram 23 autores de prestígio e refletido no alto nível de citações. Esses 23 artigos tiveram ao todo 3.000 citações, ou seja, em média, 130 citações no Web of Science por artigo, o que é muita coisa. Ou seja, 130 outros artigos científicos internacionais, em média, citaram cada um daqueles artigos. E 9 artigos tiveram mais de 100 citações. Então, ou seja, são poucos artigos, mas de autores muito prestigiados e artigos muito influentes. A questão é, o que esses artigos dizem? Nós separamos algumas categorias. Primeiro, talvez um dos temas mais recorrentes é a crítica ao dualismo e a Descartes. Dualismo é aquela ideia de que a consciência, a mente, possa ser algo independente do cérebro, independente, que se relaciona, mas não seja um produto da atividade cerebral. Então, nos 23, havia 12 artigos com críticas muito duras ao dualismo, ao cartesianismo, até porque falar mal do dualismo cartesiano é quase lugar comum no meio psiquiátrico, psicológico, no meio de saúde.
todo mundo fala mal do dualismo cartesiano, mas nunca ninguém leu René Descartes. Isso é o comum, é o hábito, é o habitual. Do mesmo modo, todo mundo fala de mecânica quântica, como o Júlio falou antes na sessão, e quase ninguém entende nada do assunto. Então é mais ou menos assim. E aí, ele descrevem o dualismo de modo muito impreciso. De um modo geral, eles dizem textualmente que o dualismo nega a interação mente-cérebro, ou seja, pelo dualismo cartesiano, seria impossível a psicossomática, por exemplo. Questões mentais influenciarem o corpo. Dizendo, então, que o dualismo divide, fragmenta o ser humano em mente e cérebro. Ou seja, como se não houvesse um diálogo, uma inter-relação entre mente e cérebro. Enquanto, na realidade, desde René Descartes para a gente, todos os dualistas defendem um dualismo interacionista, em que há uma mútua e contínua influência da mente sobre o cérebro e do cérebro sobre a mente. O próprio René Descartes, que sempre é acusado de só pensar em razão e não em emoção, o último livro do René Descartes se chama Paixões da Alma. Inteiramente sobre emoções e sobre psicossomática. Inteiramente. E dizem que René Descartes negava as emoções e negava a psicossomática. Então, ou seja, o que o Descartes propunha era um modelo, a mente e o cérebro como coisas diferentes, mas profundamente interligados e influenciando em mútua direção. Mas isso não é descrito em nenhum destes artigos. Todos eles, basicamente, apresentam uma visão estereotipada e equivocada do dualismo cartesiano. E mais, há grandes perigos e malefícios do dualismo. É colocado como assim, o grande inimigo do avanço da ciência e dos pacientes como um todo. Por exemplo, que ele seria uma barreira para a neuropsiquiatria e a visão biopsicossocial, porque ele separaria com uma lacuna, um fosso entre a mente e o corpo. Geraria a estigmatização da pessoa mentalmente doente. É uma dicotomia problemática. E, segundo Ken Kendler, nenhum conceito filosófico tem sido tão potencialmente pernicioso em seus efeitos quanto o dualismo cartesiano. Ou seja, nada fez tão mal assim quanto esse conceito. Só que ele não explica como exatamente. De modo geral, é dizendo que fez uma grande separação da mente com o cérebro, não permitindo correlação. O que, obviamente, não é passível de ser inferido do texto do Descartes. Outra crítica é que ele não é crível intelectualmente, ou seja, qualquer pessoa minimamente educada intelectualmente, filosoficamente, cientificamente, não pode aceitar uma ideia dualista, que é uma ideia atrasada, supersticiosa, etc. Por exemplo, aspas, visões primitivas dualistas da mente, como sendo quase sinônimo, dualista com primitivo. Que o dualismo foi abandonado há muito tempo por todos os cientistas, todos os médicos que pensam. Então, de acordo com a nossa pesquisa aqui no Brasil de Psiquiatria, metade dos psiquiatras brasileiros não pensam. Então, de acordo com essa afirmação aqui. A ideia de que mente e cérebro são entidades diferentes não é mais crível na ciência médica. São fatos, é apresentado como um fato. E também, ele fala de uma ideia lá, mas o potencial de degenerar o conceito lá num antigo dualidade mente-corpo de Descartes. Ou seja, é algo que tem que ser evitado, é algo muito ruim. Nenhuma pessoa séria aceita essa ideia. Muito bem. Esse é um primeiro tópico muito importante. 12 dos 23 artigos falam nesse tom. 9 artigos falam de que a mente... Primeiro, os 12 atacam o dualismo e 9 falam, muitos são os mesmos artigos, falam a mente como um produto da atividade cerebral, o fisicalismo, e que os transtornos mentais nada mais são do que transtornos cerebrais, doenças do cérebro, nada além disso. Apresenta como fatos, por exemplo, Gen Gabbard, que é psicanalista. O que nós chamamos mente pode ser compreendido como atividade do cérebro. Ponto. Ou então Ken Kendler, de acordo com um grau overwhelming, um grau, como é que eu vou dizer, enorme, impressionante de evidência clínica e científica, nós devemos concluir que o mundo subjetivo da primeira pessoa humana emerge e é inteiramente dependente do funcionamento cerebral. Ou seja, há inúmeras evidências cabais mostrando que a vivência de primeira pessoa, o eu, a mente, a consciência, emerge completamente, totalmente dependente da função
cerebral. E Eric Kandel. Há um enorme apoio científico para isso. Por exemplo, aí dá exemplos das evidências disso. Lesões específicas do cérebro produzem alterações no comportamento. E alterações específicas no comportamento estão refletidas em mudanças no cérebro. Paralelismo psicofisiológico. Alteração no cérebro, alteração no comportamento e na mente. Então, como tem essa correlação, necessariamente isso implica, na visão dele, de que o cérebro gera o comportamento e gera a consciência. Ou então, Thomas Insel, né, que conceitualiza a doença mental como a doença do cérebro. Em contraste com as doenças neurológicas, que têm lesões identificáveis, as doenças mentais são distúrbios dos circuitos cerebrais. Então, essa é outra afirmação, outro grau de afirmação. A defesa, né, como um fato estabelecido, não como uma hipótese, mas como um fato estabelecido do fisicalismo, e as doenças mentais apenas como doenças cerebrais. Existem 3 artigos que defendem de alguma forma o dualismo mente-cérebro, como Aaron Beck falando, eu acredito que é possível apresentar uma formulação pragmática de interação de 2 níveis da mente e do cérebro. Pragmaticamente, nós vemos 2 coisas, vamos trabalhar com esse conceito, pelo menos pragmaticamente. Ou então Turner, quando fala que os diferentes princípios constitutivos do físico e do mental nos dão razão a pensar que nem toda doença mental tem uma causa física. E, por fim, há uma análise crítica por 3 artigos do fisicalismo na psiquiatria. Por exemplo, que a psiquiatria biológica está num estado confuso e que tem favorecido uma interpretação muito simplista dos resultados. Ou então, que em termos de etiologia, a alegação que as doenças mentais podem ter uma causa física não é suficiente para sustentar a afirmação que elas necessariamente, todas elas têm uma causa física. Poder ter uma causa física não quer dizer que todas têm necessariamente uma causa física. São coisas diferentes. Muito bem. Então, esse foi o panorama geral dos resultados encontrados. Qual é a análise que a gente faz destes resultados? Então, foram poucos artigos, apenas 23, em 20 anos de publicação em 3 revistas. Né? 3 revistas, 36 fascículos por ano, 36 por 20 anos, 600 fascículos da revista, né, e apenas 20 artigos sobre o tema. Mas foram muito influentes, nós fomos muito citados, né, em média 100 citações por artigo, por autores influentes. Mas os principais problemas são apresentadas visões muito simplistas do problema, distorcidas e imprecisas, factualmente imprecisas as afirmações frequentemente. Há um forte viés fisicalista ao afirmar a visão fisicalista da relação mente-cérebro como sendo um fato estabelecido e uma visão não fisicalista como sendo uma coisa que ninguém intelectualmente razoável ou são seria capaz de acreditar. E, por outro lado, também uma ausência de uma discussão da literatura, do estado da arte, da discussão mente e cérebro nestes artigos. Então, e aí, fazendo então um apanhado geral disso, por exemplo, a descrição do dualismo cartesiano como sendo partes compartimentalizadas, cérebro e mente, e que essas partes não interagiriam. Isso é uma distorção, porque o Descartes propunha um dualismo interacionista, com uma profunda influência da mente no cérebro, do cérebro para a mente. Quando se unem, formam uma unidade praticamente, profundamente integrada. Então, essa é uma afirmação completamente falsa em relação ao que Descartes defendia. A ideia aqui não é defender Descartes ou não, é simplesmente a precisão no que se fala, quando se fala de um conceito, de um autor, etc. Também quando se fala aqui dos perigos, né, e danos causados pelo dualismo, por ser uma grande barreira para a abordagem neuropsiquiátrica ou biopsicossocial. Na realidade, o interacionismo dualista não nega a neuropsiquiatria e, pelo contrário, fomenta uma abordagem biopsicossocial pela unidade psico-biopsíquica que formaria a relação mente e cérebro. Então, nesse aspecto, de forma alguma, ele vai implicar. A outra questão também, a reputação acadêmica do dualismo, de que ele seria uma coisa primitiva, supersticiosa, nenhuma pessoa bem educada intelectualmente aceitaria essa visão.
Na realidade, o dualismo está vivo no debate contemporâneo. Foi apresentado aqui pelo Homero o estudo que a gente fez, que metade dos psiquiatras brasileiros defendem alguma forma não fisicalista da mente, algo ligado ao dualismo, assim como também há uma grande quantidade, uma série de pesquisadores, pensadores, filósofos e neurocientistas que não têm uma visão necessariamente fisicalista. Desde, como eu citei, Karl Popper, John Eccles, que eu falei antes, Thomas Nagel, vários outros pesquisadores que não defendem exatamente, David Chalmers, pesquisadores respeitados da área hoje em dia que não defendem necessariamente um fisicalismo. Então é preciso apresentar com um pouco mais de equilíbrio esses dados. E que a relação mente-cérebro até se provou que ela é fruto da atividade cerebral, uma forma de fisicalismo. Na realidade, é preciso lembrar primeiro que o problema mente-cérebro é um problema em aberto. Quando se discute seriamente o problema mente-cérebro, sabe-se que ele está em aberto. E segundo, aquelas evidências empíricas que o Eric Kandel, por exemplo, apresenta como definitivas, ou também que o Ken Kendler apresenta como impressionantes, que são basicamente o paralelismo psicofisiológico, ou seja, se eu penso em alguma coisa, o meu cérebro está ativado em tal área. Ou então, se eu tenho uma lesão no cérebro, eu tenho uma alteração no comportamento ou no pensamento. Isso apenas mostra que o cérebro está relacionado à manifestação mental. Não diz que ele é a causa da manifestação mental. Um exemplo, esse data show. Esse data show, se eu quebrar o data show, como eu quebro, imagina o data show é o cérebro. Se eu quebrar o data show, vocês não vão ver mais o slide. Se eu fizer correlações entre a imagem que está passando e a ativação do circuito do data show, eu vou encontrar correlações. Mas isso prova que o data show é a causa última deste slide? Foi o data show que criou este slide? O conteúdo dele, tudo que está ali? Não, o data show é um instrumento de manifestação do slide que foi feito por mim. Escrevi no meu computador, passei para uma pendrive, da minha pendrive passei para esse computador pelo fio passou para cá. Então, eu ver que o cérebro é lesionado ou que a ativação cerebral se relaciona com a atividade mental mostra apenas que o cérebro se relaciona com a atividade cerebral, não que seja a causa. Ele pode ser um instrumento para a manifestação da mente que está além do cérebro. Do mesmo modo que o data show é um instrumento para a manifestação do slide, que não está e não foi produzido dentro deste data show. A visão dos psiquiatras sobre o problema, a ideia de que todo psiquiatra, todo mundo que estudou, todo médico defende uma visão fisicalista, na realidade não é verdade. Há poucos estudos sobre o assunto, mas o dado brasileiro, como já foi apresentado, dados europeus, mostram que isso não é verdade. Pelo menos está meio a meio no ramo. E, por fim, a natureza das doenças mentais, que elas são apenas doenças cerebrais e tem uma ideia interessante, inclusive, que eles defendem, de que se eu provar que a doença mental é apenas uma doença cerebral, com isso eu diminuo o estigma. Porque se eu mostrar que a pessoa está deprimida ou esquizofrênico só porque o cérebro está com um problema, ninguém vai mais acusar o paciente. Então, acabou o estigma. Essa é a ideia. E várias campanhas anti-estigma são nessa direção. Por outro lado, 2 revisões sistemáticas publicadas nos últimos anos mostram exatamente o oposto. Quanto mais as pessoas acreditam nesse modelo biogenético, de que a doença mental é apenas um cérebro estragado, as pessoas têm mais preconceito, mais vontade de ficar longe. Porque qual que é a ideia? Se a pessoa está com o cérebro quebrado, e o cérebro é que gera tudo, essa pessoa é imprevisível. Então, eu quero ficar longe dela. Essa é a ideia básica. Então, na realidade, até para combater estigma, esse argumento fisicalista também não se sustenta. Então, basicamente, com bastante frequência, o que a gente vê nesses artigos também é o materialismo promissório. Às vezes se reconhece que se defende a ideia de que o cérebro é que gera a consciência, mas se diz, olha, mas eu não sei ainda como, mas a ciência está avançando muito, a neurociência, a genética, a neuroimagem está avançando tanto que daqui a pouco a gente vai descobrir. Está ali na esquina a descoberta de como o cérebro gera a consciência, que é o que Karl Popper, filósofo da ciência, e o neurocientista John Eccles chamavam de materialismo promissório. Que é o seguinte, eu passo uma promissória para o materialismo, esperando que ele vai me pagar um dia, me provando como que isso acontece. E ele diz que o materialismo promissório é uma profecia historicista sobre o futuro das pesquisas do cérebro e seu impacto.
Nenhuma tentativa é feita para resolver as dificuldades do materialismo por argumentos. E nenhuma alternativa ao materialismo são mesmo consideradas. E parece um pouco que reflete na maioria destes artigos. E a ideia, né, de que esse reducionismo físico-químico é por toda pessoa bem instruída é naturalmente falso, do ponto de vista histórico, né? Há uma longa tradição de filósofos e cientistas com visões não fisicalistas. Na realidade, era a visão predominante até o século XIX. Desde Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, os fundadores da ciência moderna, Francis Bacon, René Descartes, depois Immanuel Kant, William James, mais recentemente, Wilbur Penfield, um neurocirurgião, né, do homúnculo de Penfield, quem fez anatomia, lembra? Ele tinha uma visão dualista. Ele era materialista. De tanto ele estimular o cérebro e ver o que acontecia, os pacientes acordados, ele era neurocirurgião, ele estimulando o cérebro e vendo as visões que a pessoa tinha, o que a pessoa percebia. Ele viu, na realidade, que ele gerava muitas vivências, mas nunca a decisão, a criatividade, as funções mentais superiores. Ele acaba terminando como dualista. John Eccles, Mário Beauregard, Thomas Nagel, Karl Popper, David Chalmers, muitos pesquisadores têm uma visão não materialista. Então, isso não é para provar que uma visão é certa ou outra é errada, mas apenas que é preciso ser um pouco mais equilibrado na argumentação, dizendo que há pessoas respeitáveis dos dois lados da discussão. Aqui é o estudo que o Homero citou, né, e que metade dos psiquiatras, 47%, não achavam que a mente era produto da atividade cerebral. Então, em conclusão desse nosso artigo, o problema mente-cérebro tem recebido pouca atenção das grandes revistas de psiquiatria. Por outro lado, o que foi publicado foram artigos de autores muito influentes e muito citados, o que sugere que foram artigos que estão influenciando o modo que as pessoas estão pensando sobre o tema. O que os residentes estão sendo treinados, os outros alunos, os novos médicos sendo treinados com essa visão, porque foram por autores muito influentes e muito citados esses artigos. Mas há muitas sérias distorções nessas descrições, independente de se defender uma ideia ou outra. Esse não é o problema. O problema é quando você defende uma ideia distorcendo a outra ideia. Esta é a estratégia que se fala, estratégia do espantalho. Eu quero atacar uma ideia, eu faço um espantalho daquela ideia, uma coisa totalmente que ninguém acredita, e ataco. Assim fica muito fácil, né? Há um viés antidualista e pró-fisicalista. E concluindo, né, o problema de cérebro não está resolvido. E nessa análise, uma discussão muito mais cuidadosa. É necessário uma abertura com rigor, mas sem dogmatismo, né? Esse é basicamente o objetivo de todo o nosso projeto Mente-Cérebro. Temos pessoas das mais diversas visões, das mais diversas posições. Inclusive, o nosso primeiro simpósio de São Paulo, que está na TV NUPS, e também está na nossa biblioteca Mente e Cérebro. Quem quiser entrar no site mentecerebro.com, tem o site da biblioteca. Se você clicar lá, vai ter artigos e vai ter os vídeos da nosso simpósio do ano passado, na TV NUPS. E lá nós colocamos de propósito um filósofo materialista e um filósofo não materialista. Um neurocientista materialista e um neurocientista não materialista. Para debaterem. Nós temos que ter uma abertura para discutir todas as ideias com rigor e com seriedade. Este é o nosso objetivo. Então, é isso. Eu queria então agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado.